Boa noite, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa última aula aí de arquitetura, né, dos computadores. Seu visual se negou a aceitar suas condições. O que houve? Tá dando mensagem de erro? O que está acontecendo aí? Vi, Júlia, tava funcionando direitinho. Você não tinha mandado no mesmo dia? Eu olhei lá, tava certinho. Posta o print aí, Vitor. Que aí eu vejo o que tá pegando. Boa noite, professor. Boa noite, fala aí, Vinícius. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Tranquilo também. Tirando essa situação aí da pandemia que tá ficando esquisito o negócio. O negócio tá feio. Tá ficando cada vez mais complicado. Pô, cara, hoje bateu recorde de novo de mortes. Tá complicado. Tá A difícil. galera continua brincando. Pois é, cara. Hoje eu precisei ir para o trabalho de condução de manhã, lá para a escola, e eu peguei uma van, né? Tava até vazio, não tava cheia, não tinha ninguém em pé na van, tinha os dois lugares vazios, mais ou menos, mas a metade das pessoas que estavam na van estava sem máscara. Olha a situação. Você imagina isso numa van vazia, você imagina num ônibus lotado como BRT ou no trem. Como teve uma vez que eu precisei ir no centro da cidade, fui de trem. No vagão que eu estava, só tinha eu e mais umas 5 pessoas de máscara, o restante todo mundo sem. O pessoal te olha de máscara, te olha com mau olhar de julgamento. Pois é, o pessoal olha para você, parece que você é um alienígena. Você tá doente. Né? Deixa eu ver aqui o erro aqui. Na linha 32. Esperava assim então. Ah, tá. Tem um erro aqui na 32. O que acontece? Quando você coloca quando você quer fazer essa condição composta, aqui na segunda condição você precisa. Deixa eu compartilhar a tela para todo mundo poder enxergar. Peraí. Às vezes é a dúvida de geral aí. Então vamos lá. Olha só. Vou ampliar aqui. Na linha 32, você colocou uma condição composta, tá vendo? Se média índice I for maior ou igual a 5 e menor que 7. Nessa segunda condição, você precisa repetir a variável, tá? Então, se média índice I for menor ou igual a 5 e... Aí você repete de novo, média índice I for menor que 7, tá? É esse erro que ele está dando. Você tem que repetir a variável aqui. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo? Entendeu, Vitor Hugo? Tranquilo? Gente, hoje nós vou corrigir
Continua dando o mesmo erro? É o mesmo erro que continua dando? Deixa eu ver aqui. Na linha 30 também está com o mesmo problema. Ah, não, na linha 30 está certo. Então, escreval. Coloca na linha 32, você coloca um se não se. Se não se. Tá? Porque como você tem uma condição em cima, aí você coloca outra condição sem fechar a estrutura do Visual G. Ele precisa do se, então e se não. Tá? Aí quando você quer colocar no se não, você quer colocar outra condição, aí você faz isso aqui, se não se. Tenta aí ver se vai funcionar. Funcionou? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o Visual G. E aí, Vitor, funcionou agora? Então, como você tem nesse caso, o seu código passou a ter mais de um se. Por quê? Você tem aqui, ó, na linha 30 você tem um se, e a 32, que era um outro se, passou a ser se não se, né? E você tem, mas você já tinha colocado dois fins, né? E mesmo assim ele está dando erro. Eu vou corrigir aqui e a gente vê aqui o que está pegando, tá? Então, deixa eu só relembrar, que eu não lembro, né? Até eu esqueci aí o que é eu pedi. Eu pedi nome e nota, e 3 notas de 3 alunos, não é isso? E aí tinha que verificar se ela estava aprovado, de recuperação ou reprovado, é isso? Correto. Então, vamos lá. Vou criar aqui, então vou chamar o meu algoritmo de algoritmo média. Tá? Quais são as variáveis que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável nome, tá? 2 pontos, vetor de 1 a 3 de caractere. Eu vou precisar nota 1, nota 2, nota 3 e média. 2 pontos, vetor
de 1 a 3 de real, né? Como é notas e média, pode conter vírgula. E agora eu vou precisar de um contador, uma variável para o contador, que vai ser do tipo inteiro. Pronto. Já fechei aqui todas as variáveis que eu preciso. Vamos pedir agora, né? Primeiro, para e de 1 até 3, faca. Escreval, digite seu nome. Não dei espaço ali, porque como eu estou usando o escreval, vai aparecer o cursor embaixo. Leia, abra parêntese, nome, índice I, que é a variável do contador. Escreval, agora eu vou pedir nota 1, né? Digite nota 1. Leia N1, índice I. Aí eu vou pegar e vou repetir agora, né? Vou ficar digitando várias vezes, só repetir aqui e mudar só o número. Então, nota 1, nota 2, N2, nota 3, N3. Tá? Então, para não ficar tudo muito colado, aqui eu vou colocar um escreval em branco só para pular linha, tá? Que aí ele vai, a cada loop que ele der do fim para, ele cria uma linha em branco aqui dando um espaço. Você pode fazer o cálculo da média de duas formas, ou dentro desse contador, dessa estrutura de repetição, ou dentro da próxima estrutura de repetição que nós vamos fazer. Fica à vontade, tá? Se quiser já fazer logo, você pode fazer logo, não tem problema nenhum. É só vir aqui e colocar a média, índice, 2 pontos igual, que é para receber, né, o cálculo. Abro parêntese, N1, índice I, mais N2, índice I, mais N3, índice I, tá? Todas as variáveis têm que ser indexadas porque elas são vetores, dividido pelo número de notas que são 3, tá? Então aqui a gente fez o cálculo da média e toda vez que ele fizer o loop, ele já calcula as notas, a média que você lançou. Pronto. Agora é só exibir, né? Aí na exibição, aí a gente vai fazer, né? Agora, novamente, para ir de 1 até 3, faça. Aí, vamos lá. Escreval, parêntese, aspas, nome, 2 pontos, espaço, fecho aspas, vírgula e a variável nome índice I, tá? Que é para exibir o primeiro nome, ok? Na linha de baixo eu vou colocar o valor da média, né? Escreval. Quem quiser colocar todas as notas que a pessoa tirou também fica à vontade, mas aí eu acho muito trabalhoso. Média, espaço, média, índice I. Ok? Bom, não tem mais nada para colocar agora, só a situação que nós precisamos colocar. Para colocar a situação, aí o que a gente vai fazer? Se média índice
for maior ou igual a 7, então escreval vamos lá, parêntese, situação, 2 pontos, espaço, aprovado ou aprovada, né? Pronto. Se não, se média índice I for maior ou igual a 5 e média índice I for menor que 7, então escreval situação, 2 pontos, recuperação. Se não, escreval situação, reprovado. Aí, como eu tenho 2 se ali, fim C, fim C. Vamos ver se vai dar certo. Nome Edson. Nota 1, 8. Vai dar o resultado reprovado. Maria tirou 6, 5 e 6, que vai dar a média entre 5 e 7. Encontrou o seguinte erro na linha 36. Fim C. Sem ser correspondente, tá? Então tem que tirar. Fim algoritmo. Deixa eu terminar aqui para ver aonde ele está dando erro. Fim algoritmo. Execução terminada com erro. Tá certo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Edson. Vou adiantar o expediente aqui. Ah, tá. Esqueci de botar o fim para. Eu abri aqui o para, esqueci de botar o fim para aqui antes do fim algoritmo. Agora sim.
Está esperando o fim C na linha 33. Na linha 33, esperava-se encontrar um fim C. Deixa eu terminar aqui. É esse o problema que está dando o seu também, então, Vitor. Ó, se não se, então tá meio sem lógica esse fim C ali na linha 33. Teria que ser aqui embaixo. Aqui embaixo e daí, ó. Se média for maior ou igual a 7, então escreval. Se não, se média vou separar aqui, não teria necessidade, mas vou separar só por desencargo. Deixa eu colocar separado. Vamos ver se agora ele aceita. Coloquei separado, ele aceitou. Então, Ed ficou com situação aprovada, JJ ficou reprovado e aqui em recuperação. Vamos só dar uma arrumaçãozinha aqui que ficou meio bagunçada, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Depois, deixa eu fechar aqui a. Então, depois aqui de cada resultado, eu vou botar para ele pular uma linha. Escreval. Por que eu tenho que colocar depois de cada resultado de condição? Porque vai depender, dependendo da nota, cair uma situação diferente, né? Pronto, agora vamos ver se agora ficou mais arrumadinho. Agora eu vou botar os nomes direitinho. Edson. Maria. Primeira nota 7. 5, 4. Edson, média 8, aprovado. Maria, média 6, em recuperação. João, média 4,66, reprovado. Então, agora está funcionando. Então, ali, o Vitor Hugo, faz o seguinte, coloca o se não e o se embaixo, tá? Para você poder colocar essa condição composta. E aí vai ficar funcionando direitinho, tá? Eu vou salvar aqui e vou compartilhar com vocês aí. Na pasta de arquitetura. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso, separar as condições compostas. E ali, como você colocou, eu também fiz a mesma coisa, como eu coloquei um se, né? Depois de um se não, aí você tem que colocar ele separado embaixo. Aqui é a média. Está carregando. O restante deu o mesmo problema, ou conseguiram fazer, ou não fizeram? Como é que ficou a situação aí de vocês?
A aula da semana passada, eu acabei deixando, como eu passei 2 exercícios, a gravação ficou com muito tempo com a gente ocioso aqui, sem interagir. Então, estou fazendo os cortes, só que aí o programa que eu tenho aqui, que é o gratuito, né, para fazer a edição, você tem que fazer um corte, aí você finaliza o projeto. Aí fica um tempão, leva umas 2, 3 horas ali para processar. Aí depois você vai lá e faz o outro corte, aí fica mais 2 horas lá para processar. Então por isso que ainda não disponibilizei lá o vídeo, tá? O Edson, aula semana passada? Não, aula passada, de terça-feira. Tá, teve aula. Eu fiquei na dúvida se ia ter ou não. Teve, terça-feira teve aula. Teve aula sim. Aí eu vou. Depois eu pego lá. Tranquilo, eu vou postar amanhã, tá? Eu tô terminando de editar. Aí eu dei uma paradinha agora porque senão ia ficar muito pesado para dar aula aqui no computador. Aí eu vou finalizar, vou deixar terminando o último corte agora a noite toda. E amanhã eu posto para vocês lá no canal. Eu já aproveito e posto essa aqui também. O Edson, aquele lá no início lá, aquele I, que é inteiro, né? Isso. Aquele símbolo do inteiro. Aí tem vetor, dentro de parênteses tá 1, 2, 3. Isso você passou hoje ou passou na terça-feira? Passei na terça-feira. Ah, tá. Então depois eu olho lá no... Aqui a gente está trabalhando com vetor de variáveis. Então, com a mesma variável, aqui do lado você tem aqui a área das variáveis, tá vendo aqui? Do lado direito? Aham. Aí tá lá, Sim. nome, índice 1, Edson. Nome, índice 2, Maria. Nome, índice 3, João. Que eu ensinei na terça-feira a criar esse contador aqui de 1 até 3. Eu ensinei como é que faz para fazer essa contagem automática. E aí depois eu ensinei esse tipo de variável que é do tipo vetor, tá? Então eu recomendo para quem tiver com alguma dúvida, lembrar. Eu vou fazer mais um exercício aqui explicando novamente para sanar todas as dúvidas, aí você já aproveita e já pega também. Mas aí Esse vetor aí tem a quantidade limitada em caso aí de variáveis? Não, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, no tipo real, eu coloquei 1, 2, 3, 4 variáveis do tipo vetor, tá? E aqui é um número, tá? Depende só da quantidade de memória que seu computador tenha, mas você pode colocar aqui, por exemplo, 500. Só que ele vai ter que ficar repetindo aqui, o computador vai ter que ficar 500, vai ter que ficar repetindo aqui o preenchimento 500 vezes, né? Então não é nosso objetivo esse. Aí a gente coloca um númerozinho pequeno só para vocês compreenderem como é que funciona, porque na verdade por que a gente ensina o vetor aqui em algoritmo? Porque é uma coisa que nós vamos utilizar quando nós formos fazer o projeto final lá com o banco de dados, né? Então a gente vai precisar desse tipo de conhecimento aqui, tá? Aí eu vou só dar um tempinho aí para vocês poderem terminar de fazer esse aí, caso ainda não tenham feito. Eu já disponibilizei ele aí para vocês. Alguém não conseguiu fazer essa atividade, nem tentou. Eu sei que o pessoal fez, alguns apresentaram algum tipo de erro, a gente corrigiu aí agora, mas alguém nem tentou fazer? Eu tentei, só que eu tava com bastante dificuldade nessa parte de impor as condições. Aí vendo se eu corrigir agora, eu vi que eu tava fazendo de uma maneira errada também. Essas condições, principalmente quando é condição composta, é bem confusa mesmo. É normal a gente no começo ter essas dificuldades, né? E o Visual G, o Portugal, né, de uma forma geral, ele tem umas características que na linguagem de programação se torna um pouquinho mais fácil do que você fazer essa estrutura aí que a gente fez agora. Mas dá para, praticando um pouquinho, vocês pegam. Iago vai fazer hoje.
Deu ruim na lata velha? Não, que isso. Tranquilo, sem problemas. Lembrando que hoje é a última aula dessa disciplina. Semana que vem eu vou deixar a prova disponível a semana inteira e a gente já começa com a matéria de montagem e manutenção de computadores, tá? Tem algum aluno novo na sala? Não, né? Ou tem? Acho que hoje não. Mas semana que vem vai ter uma aluna nova aí na turma. Tá? Gente, eu peço para vocês, quem não conseguiu acompanhar todas as aulas da arquitetura de computadores, que revejam lá os vídeos, ou quem ficou com dúvida, apesar de que a arquitetura de computadores é bem simples, bem tranquila, mas quem ficou com algum tipo de dúvida, dá uma assistida de novo lá na videoaula no canal, ou aqui na plataforma, aí você fica à vontade, porque em montagem e manutenção a gente vai precisar muito desse conhecimento básico, né? Da função de cada memória, de cada componente do computador, para poder não perder, a gente não perder muito tempo tendo que rever o conteúdo que a gente acabou de ver, tá? E se vocês puderem fazer isso, que aí na terça-feira a gente já começa vendo parte de montagem, vendo os cuidados com o local de montagem, e eu vou tentar ver aqui se eu consigo montar um espaço aqui ficar com o computador ligado e tentar também conectar via celular para mostrar aqui a placa-mãe, a montagem dela ao vivo aqui para vocês de uma forma mais interessante, tá bom? Para ver se a gente consegue fazer umas montagenzinhas maneiras aí. Se eu não conseguir fazer isso aqui, aí o que eu faço? Eu vou lá para o colégio, vou gravar, né, essa aula montando o computador para demonstrar aqui para vocês, né, os cuidados para a gente gravar, montar, tal, tudo direitinho. Aí eu posto lá no canal para vocês assistirem. E amanhã, né, como a gente retornou agora para o presencial, amanhã de novo vou conversar com a diretora da escola, ver se ela libera para a gente aí pelo menos um encontro com vocês no sábado, tá bom? Vou lá conversar com ela amanhã de novo, para a gente ver se rola essa aula prática lá no laboratório da escola, que acho que vai ficar mais interessante para a gente, né? A parte de montagem e manutenção tem que ter a parte prática, não tem como fazer só teoria, tá bom? Então, vamos lá então. Dúvidas sobre esses algoritmos? O ideal seria 2 aulas, eu vou conversar, né? Eu vou negociar, ver se eles liberam lá. Mas se liberar, beleza, a gente vai lá e faz, tá? Aí só depende agora da liberação, vamos ver. Amanhã eu converso lá e na terça-feira eu já dou uma resposta para vocês, se foi liberado, quais foram os dias que foram liberados, né? Porque eu vou ter que agendar lá a sala maker para a gente poder utilizar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou então vamos fazer então aqui mais um. O que vai cair? Basicamente vai cair sobre os componentes, que a gente estudou aquela parte teórica mais, tá? Eu não vou botar algoritmo para vocês fazerem não, tá? Vai ser só mesmo os tipos de memória, HD, unidade de entrada, unidade de saída, unidade de entrada e saída, tá? Só isso aí. Show, agora funcionou direitinho, isso aí. Tá? Aí então a prova vai ser basicamente isso, só aquelas partes teóricas que nós estudamos
nas aulas passadas, tá? Então pode ficar tranquilo que a prova vai estar bem tranquila aí para fazer. Arquitetura mesmo, só para treinar e para montagem e manutenção, tá? A prova vai estar bem fácil, ok? Então vamos fazer aqui mais um exercíciozinho, né, para a gente poder praticar e tirar dúvida aí. Então aproveitem para tirar todas as dúvidas possíveis, tá? Porque praticando algoritmo você está praticando lógica. Então a ideia do projeto do algoritmo de agora vai ser esse aqui, ó. Vou botar aqui, vou escrever desenvolva um algoritmo que peça nome. Eu vou repetir um pouquinho aqui, mas o que eu vou mudar vai ser na condição, tá? Nome, ano atual, ano nascimento, tá? Nós vamos calcular a idade, então calcule a idade, isso aí você já sabe fazer, e exiba nome, idade e faixa etária. O que seria isso? Se é criança, tá? Vou botar até aqui entre parênteses. Se é criança, adolescente ou adulto, tá? Então a gente vai ter que fazer essa verificação. Se a idade que a pessoa, né, que foi calculado pelo algoritmo, se for até 12 anos, né, menor ou igual a 12, criança. Se for maior que 12 e menor que 18, adolescente. Se não, ela é adulta. Ok? Vamos tentar fazer? Tá gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Então nós vamos precisar de uma variável nome do tipo vetor. Aí vou colocar de 1 a 2 de caractere. Tá? Agora nós vamos precisar do atual, né, para o ano atual. Atual eu não vou botar como caractere, como vetor, tá? Como eu expliquei na aula passada, ano atual é um só, não precisa você ficar repetindo, né? Então vou deixar para não pedir. Só o ano do nascimento que eu vou colocar como vetor, tá? Vou botar nascimento e idade como vetor. Aí de 1 a 2 de inteiro. Ok? E aí eu vou criar uma variável para o contador, vou chamar de i, e atual, que eu também vou colocar aqui do tipo inteiro, mas sem ser vetor. Tá? Então não tem mais nada de variável para pedir. Vamos ao código. Então vamos pedir aqui as informações, antes de pedir, aí, vamos pedir logo, escreval, vou pedir, primeira coisa que eu vou pedir vai ser o ano atual, que aí eu vou colocar fora do contador, digite o ano atual, que a gente pede uma vez só, leia atual. Então, só para quem não pegou a aula da semana passada, então aqui eu estou declarando uma variável nome do tipo vetor, de 1 a 2, que são as posições que ela vai ter reservada, né? Então, essa variável nome vai ter 2 posições, ou seja, ela vai poder armazenar 2 nomes.
e ela é do tipo caractere. É No uma caso- série. Você puxou ele? Oi? Ele está silenciado. Foi mal, professor. Tá silenciado? Tô não. Tá ouvindo aí não? Tá dando pra ouvir aqui. Não, Marcelo, não, Edson, foi errado. Ele tá falando com alguém lá, ele tá Não, foi erro aqui no comunicado. PC, foi erro no PC. Não, tranquilo, tranquilo. Então, para quem perdeu, aqui eu estou criando uma variável do tipo nome, né? Variável nome do tipo vetor, com duas posições, de 1 a 2. Tá? Então, você, para determinar que é uma variável do tipo vetor, você escreve a palavra vetor depois dos dois pontos, abre conchete, coloca o valor, a posição inicial, qual vai ser a primeira posição dessa variável, ponto e a posição final. Digamos que você queira 50 posições, então vai ser 1, 50. Nesse caso, como são só duas pessoas, vai ser 1, 2. E o tipo de variável, que no caso é caractere, porque é nome. Na linha de baixo, eu estou declarando uma variável do tipo, uma variável nascimento, que é para botar o ano que a pessoa nasceu, e a variável idade, que é para calcular a idade. Ambas do tipo vetor, com duas posições do tipo inteiro. Ano do nascimento é um número inteiro, idade também é um número inteiro, então variável vetor de inteiro. Variável i para o contador e variável atual para o ano atual, que a gente não precisa ficar repetindo essa pergunta o tempo todo, tá? Então, variáveis declaradas, pedir aqui logo o ano atual para poder não precisar colocar dentro da estrutura de repetição. O comando leia é para ele ler o que a pessoa digitou no teclado e atribui a variável que está aqui entre parênteses, tá? Agora sim nós vamos criar o contador. Então, o comando para você criar uma estrutura de repetição é o comando para, tá? Para, dou um espaço, coloco a variável que eu declarei lá em cima para o contador, que é a variável i, d, que é o valor inicial, 1, até o valor final, que é 2. E aí, como eu não vou fazer especificação de quantas casas eu vou pular, eu vou colocar somente o faça, né? Só que eu não posso usar o C cedilha, então fica faca. Tudo que tiver dentro da estrutura para vai se repetir até que a contagem termine. Então, eu vou pedir agora escreval. Aí agora eu vou pedir os nomes. Né? Digite seu nome. A pessoa vai digitar o nome, aí eu vou colocar o comando lá, leia, variável nome, e eu tenho que colocar o índice do contador aqui dentro, índice i, tá? Então, o contador está valendo 1, então aqui o i está representando o valor de 1, então vai ser nome, índice 1. Agora eu vou pedir o ano do nascimento, né? Escreval, digite o ano em que nasceu. Tá? Aí, mesma coisa, leia, abre o parêntese, nascimento, né? Nasce, índice i. Então, entre conchetes e fecha parênteses. Não preciso pedir idade, porque a idade vai ser calculada. Eu vou colocar aqui, então, já o cálculo da idade. Vai ser idade, índice i, tá? Também vai ser indexada. 2 pontos igual, tá? Vai ser atual. Nesse caso, atual não tem índice, porque ela não está sendo uma variável do tipo vetor. A gente só coloca esse índice entre conchete quando a variável é do tipo vetor. Tá? Então, na dúvida, dá uma olhadinha aqui. Atual tem vetor? Não tem, então não tem conchete. Tá? Menos, aí sim o ano do nascimento, ela foi indexada, então ela precisa do conchete com a variável do contador dentro. Está calculado a idade. Tá? Para não ficar
um embaixo do outro coladinho, eu vou colocar aqui um escreval com aspas em branco, que é para poder pular uma linha, tá? Depois eu vou dar um fim para, que é para finalizar o contador, tá? Na linha de baixo, agora nós vamos exibir os resultados, tá? Aí, para exibir o resultado, agora eu vou repetir o contador, vou criar um novo contador, de 1 a 2 de novo, onde ele vai exibir o nome, a idade e a situação legal, se é criança, se é adolescente ou se é, em vez de colocar situação legal, vou chamar de faixa etária, né? Se é criança, se é adolescente ou se é adulto, tá? Então, antes de fazer isso, eu vou utilizar o comando limpa tela, que é para poder ele limpar o monitor, tirar as informações que já estavam lá, que nós digitamos, para quando for exibir, tá tudo limpinho, né? Então, para e de 1 até 2, faça. Então, novamente, uma estrutura de repetição. Agora nós vamos exibir aqui as informações. Professor, Oi? ali no atual, né, no nascimento, não tinha que ter um parênteses para fechar? Aqui não precisa. Ou não precisa, não. Não, nesse caso não precisa, porque eu só tenho uma operação aritmética, que é a subtração. Ah, tá. Ah, é verdade. Se eu tivesse, por exemplo, a subtração e uma divisão, aí eu precisaria. Ah, entendi. Então, Beleza. aqui, nome, 2 pontos, espaço, fecho aspas, vírgula, a variável nome, não posso esquecer de colocar o índice, porque variável nome é do tipo vetor, tá? Agora eu vou mandar exibir, escreval, a idade, né? Idade, é a mesma coisa, espaço, vírgula, idade do tipo vetor. Então vai estar com índice do contador, tá? E agora nós vamos impor a condição para saber se a pessoa é adulta, se é adolescente ou se é criança. Então vamos lá, né? Então você pode escolher a ordem que você quer colocar. Vamos dar prioridade para as crianças, né? Então vamos lá. Se idade, índice I, não pode esquecer do detalhe do vetor, né? For menor ou igual a 12, então escreval, abre parêntese, não vou botar faixa nada, só vou botar aqui criança, tá? Vou botar um outro escreval aqui, só para poder pular uma linha, tá? Se não, se a idade, índice I, for maior que 12, né? E idade, índice I, for menor que 18, tá? Então, escreval, adolescente. Aí eu vou pular uma linha aqui também. Se não, bom, se não é maior ou igual a 18, se não é menor que 12, né? Não é menor nem igual a 12. Se não é entre 12 e menor que 18, ou seja, se não é entre 12 e 17,
só pode ser maior que 18. Então, eu não preciso impor mais uma condição. Basta eu colocar já o resultado direto, tá? Escrival maior, ou então botar logo adulto, né? E eu vou dar mais um escrival aqui para pular uma linha que, como a gente está fazendo uma repetição, para separar o nome de uma pessoa do outro. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar os cis, né? Então, tenho 1, 2, 2 si. Então, 2, fim C. Tá? E eu preciso de um fim para. O fim algoritmo já está aqui. Então, tá pronto. Vamos testar, ver se vai funcionar. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente testar? Ninguém? Ô, Edson, Oi. na linha, deixa eu ver aqui a linha. Na linha 24 e na linha 14, você botou para ir de 1 até 2, faça, né? Isso. É 2, faça. Esse comando serve para quê? Como eu falei, peguei essa é uma informação. estrutura de repetição. Tá? É para você poder fazer alguma coisa, ficar repetindo até chegar ao número limite aqui. Então, para Então aí, é um loop, né? é um loop. Só que esse loop não é um loop infinito. Ele vai ter um fim que vai ser esse aqui que você determinou. De 1 até 2. Vai fazer Se 2 você vezes. botasse Tá. de 1 a 1000, ele ia contar de 1 a 1000 aqui. Tá. Tá? E aí você tem que fazer isso, porque também são caracteres diferentes, né? O primeiro seria para a idade, né? A idade, o outro Não, aqui pra... eu coloquei duas vezes o para, porque essa primeira estrutura para aqui que está destacado é para pedir as informações. Tá? Aí aqui eu já estou fazendo o cálculo da idade no automático. Vai pedindo e vai calculando, vai pedindo e vai calculando e atribuindo ao índice da variável. Tá? Fechei o contador, aí ele pediu os dois nomes, 2 anos, né, de nascimento, calculou as idades e aí eu limpei a tela, limpa a tela, e agora para exibir eu abri um outro contador. Eu poderia fazer tudo com um contador só que ia ficar tudo embaralhado. Aí para poder organizar direitinho, eu separei um contador para pedir e um contador para exibir, tá? Aí eu estou usando a mesma variável porque eu vou repetir a contagem, então ela vai ganhar um valor novo, então não vai influenciar em nada, tá? Então você pode repetir, nesse caso aqui eu posso repetir o contador com a mesma variável, porque não vai influenciar no meu resultado. Tá? Entendi. Então vamos ver se vai funcionar, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele está pedindo, o ano atual, 2021. Aí está pedindo o nome de uma pessoa. Ano que nasceu. Aquela mentirinha básica. Aí vai pedir o nome de outra pessoa. Vou botar aqui Maria. Vou botar que a Maria nasceu em 2010. Ela vai ter 11 anos, né? Então, vou ter uma pessoa adulta e vou ter uma criança. Vamos ver se vai funcionar aqui a minha lógica. Né? Vou dar Enter agora. Aí ele deu um erro aqui. Cadê? Na 25 esperava-se um então. Então, aqui eu tenho que colocar separado aqui por parênteses. Não é o sinal de igual não, professor? Não, porque aqui eu estou botando se for maior que 12 e menor que 18. É porque na linha 21 tem um sinal ali de igual.
Aí eu fiquei nessa dúvida também. É porque aqui eu estou perguntando se é menor ou igual. Ah, Aqui tá, eu só tá. estou perguntando se é maior que 12. Aí aqui eu quero, pode cair nas duas condições, menor ou igual a 12, tá? Nesse caso aqui eu quero que só vai ser verdadeiro se for maior que 12 e menor que 18. É porque eu esqueci de colocar aqui entre parênteses, por isso que ele está dando esse erro. Ó, e voltou a funcionar. Então, Edson, 22 anos, adulto, Maria, 11 anos, criança. Era só os parênteses mesmo que ele estava reclamando, tá? No PHP, ele não tem esse problema, você pode fazer direto, mas aqui no Visual G você precisa colocar cada condição aqui, mesmo sendo a mesma condição, uma condição composta, você precisa colocar a primeira condição num parêntese e a segunda no outro e tudo dentro de parênteses. Agora eu vou repetir a execução colocando alguém como adolescente, tá? Só para a gente ver se ele vai respeitar então essa... Então vamos lá, ano atual 2021. Vou botar aqui o Joãozinho com... que nasceu aí... Tem que ter nascido em 2003. Vou botar 2004 aqui, para ele ter aí 17 anos. E Mariazinha, que nasceu aí em 2015. Então, João tem 17 anos e é adolescente, Maria tem 6 anos e é criança. Então a lógica está funcionando, nós testamos com os 3 níveis aí, funcionou direitinho. Tá? Dúvidas? Deixa eu salvar aqui para passar para vocês. Idades. Já tem idade aqui. O Edson, você Oi. colocou aí pelo ano, mas, exemplo, pode se especificar mais isso? Como assim? Colocar o mês? Pode, só que aí você tem que mudar a ano. estrutura, né? Aí a estrutura vai ficar mais complexa. Aí tem que botar vetor com 12. Aí você vai ter que... 12. Não, na verdade você vai ter que fazer um cálculo um pouco mais complexo que, por exemplo, se a pessoa nasceu hoje são 8. Aí se a pessoa nasceu depois do dia 8, um exemplo, para você poder achar quanto tempo ela tem, você vai ter que somar, se eu não me engano, acho que 30 dias, para depois abater o número de dias dela, para você saber quantos dias passou daquele mês. Então, assim, bem mais complexo, né? Na linguagem de programação, a gente não precisa fazer isso, porque tem uma função que calcula data. Então, você bota lá a data inicial, bota a data final, ele calcula para você. Então, você não precisa muito dessa função. Mas eu lembro que eu aprendi esse cálculo aí de você calcular a idade da pessoa, você fazer esse cálculo em programação, é um cálculo chatíssimo. Chato pra caramba de fazer. Entendeu? Mas se vocês quiserem, eu posso até tirar um dia e explicar isso para vocês, mas é meio que querer ter dor de cabeça. Hoje em dia tem tudo pronto, é só você botar a fórmula lá. Mas tem eu posso... o ano bissexto também, né? Ainda tem essa, tem ano bissexto. Tem que acrescentar ainda. Exatamente, já tem essa condição aí que você vai ter que botar lá, que tem um cálculo que você faz lá para descobrir se é bissexto ou não. E aí você tem que colocar, se cair dentro daquele número ali, aí você ainda tem que botar esse dia 29 aí para acabar de ferrar com a tua vida. Então, é um cálculo chato, bem complexo. Mas dá para fazer, não é nada impossível. Né? Mas a gente fala que tem que fazer uma triangulação de variáveis. Só para você ter uma ideia. Você tem que usar 3 variáveis para você conseguir chegar àquele valor ali e saber o que é.
qual é Você maior. vai ter que discriminar a quantidade de dias de cada mês também, né? Colocar aí, né? Maravilha, é bom, né? O pessoal que tá na pandemia não tá fazendo nada, né, rapaz? Pois é, né? A pessoa não tem nada para fazer, fica lá. Deixa eu só responder aqui o Igor. Por que o Python não é português também? Pô, é verdade, iria facilitar bastante. Mas, na verdade, esse programa aqui é em português porque ele é um algoritmo. Então, ele é um português estruturado, né? Por que estruturado? Porque são termos da língua portuguesa, mas que têm uma função dentro da lógica de programação. Aí, por isso que é chamado de português estruturado. E aí é apelidado de Portugal, né? Por que Portugal? Português de algoritmo, então Portugal, né? Por isso que tem esse apelido aí, tá? Mas é porque a maioria das linguagens de programação são desenvolvidas em inglês pelo fato do inglês ser a língua universal, né? Então, por isso que raramente você vai ver uma linguagem de programação que não esteja em inglês, tá? Vou postar aqui para vocês a correção do exercício. Idades 2, cadê? Tá aqui. Tá carregando. Então tá aí. Bom, então na semana que vem será a nossa prova dessa disciplina. A prova vai estar bem tranquila. Eu vou tirar de dentro daqueles conteúdos que nós estudamos do livro, tá? Não vai ter nada de difícil, de complicado. Vou estar perguntando sobre os tipos de memória, os tipos de dispositivos de entrada e saída, entrada e ou saída, as portas, né, IDE, SATA, ATA, as unidades de armazenamento, né, armazenamento em massa, que é o HD, como é que é feita a formatação, né, como é que é feita a gravação de dados no HD, que é através da manipulação do material magnético que reveste o disco, né? Então é feita a manipulação através de pulsos magnéticos, ele se reorganiza os átomos ali em cima da superfície em positivo e negativo. O que é positivo ele considera como bit 1, né? O que é negativo ele considera como bit 0. E aí você consegue ter uma leitura ali do alfabeto ali, né, dos caracteres através do código binário, tá? Então essa é uma forma de você responder, mas não precisa, vai ser tudo múltipla escolha, então vai estar lá, é só você olhar e vai estar bem tranquilo de responder. Vocês sabem, já conhecem como é que é o padrão das minhas provas, sabe que minhas provas são suaves, não tem nada de esfolar ninguém, então pode ficar tranquilo que dá para tirar uma boa nota, tá? E aí, o que vocês podem fazer? Quem quiser, né, se tiver, tô na dúvida se eu vou bem, se eu não vou, tô inseguro, faz aí, escolhe 2 algoritmos desse aí que a gente fez, os exercícios, refaz e me envia, que eu considero como nota de trabalho para poder somar na média. Aí, não vou nem dizer qual vocês vão fazer, vocês escolhem o que vocês quiserem fazer. Olha, chegou aqui, tá rodando, tá funcionando, beleza, tá com 10 aí no trabalho, e aí é só fazer a prova, e aí, molezinha. Mais fácil do que isso, impossível. Tá bom? A prova vai ser para esse final de semana, não, né? Não, Pro outro, né? vai ser de segunda até sábado que vem. Tá? Na beleza. segunda-feira eu coloco. Valeu. Já vou fazer o agendamento amanhã, mas ela só vai entrar no ar na segunda-feira de manhã. Aí vai ficar a semana inteira até o sábado. Aí no sábado fecha, sábado à noite fecha.
Tá? Aí dá tempo para vocês fazerem, pesquisar, entra, olha, vai lá no livro, anota as respostas, volta. Beleza. Tranquilo, E gente? esse trabalho é para mandar pelo teu e-mail ou por aqui? Não, aí o trabalho aí dos algoritmos, 2 algoritmozinhos aí, a sua escolha, você manda pro meu e-mail. Beleza, valeu. Tá rindo, João? Tá molezinha. Muito bom, né? Tranquilo. Então, gente, bom final de semana para vocês, bom descanso.